Olá, irmãos e irmãs, espero que todos estejam bem. E hoje eu venho na maior simplicidade do meu ser. Eu não passei maquiagem, não passei nem escova no cabelo hoje. Passei só um brilho para dizer que eu tive um cuidado mínimo de estar aqui. E hoje eu venho falar de um tema que ele é muito importante, que é, na verdade, essencial. E é viver pela fé. Quando a gente fala de fé, existe uma fé ligada a um conceito de aguardar, um conceito passivo. Mas existe uma fé, a fé verdadeira, que é a fé ligada à ação, à atividade, às escolhas. E esse assunto, ele é um assunto que me toca demais, porque quando a gente vive o mundo espiritual, é muito difícil você conseguir se comunicar às vezes com as pessoas, é difícil você expressar o que você sente, porque a realidade espiritual, ela às vezes é muito particular para cada um. Então eu tenho uma forma de expressar a força, os movimentos, a consciência que o meu espírito me traz. Tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que nos constitui enquanto matéria, também tem um propósito, apesar de necessitarmos transcender alguns aspectos instintivos e primitivos da carne. E quando a gente faz esse voto de transcender essa carne, o nosso espírito começa a rasgar essa carne, sabe? Ela expõe tudo que tá por baixo desse tapete que a gente chama carne. E às vezes a gente acha que a gente vai enlouquecer, sério. Às vezes a gente acha que a gente vai explodir. Mas é aí que a gente começa a receber desse espírito as sincronicidades, as palavras das pessoas que estão ao nosso redor, das coisas que estão ao nosso redor, para mostrar pra gente que, apesar de toda essa loucura física, material que a gente sente, existe um movimento misterioso desse espírito por trás. E a fé é o que sustenta a gente nesse momento dessa travessia desse abismo, né? Nesse escuro profundo, que a gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado. Então a fé, ela é pisar em Deus, muitas vezes sem saber, pelos nossos sentidos, se aquilo realmente é Deus, entende? Muitas vezes a gente não tem certeza, muitas vezes a gente, pela dor que sentimos, buscamos esse lugar de, não, isso deve ser loucura, né? Deixa eu voltar, né? Uns passos. Mas aí você olha para trás e também não é possível voltar esses passos, né? Não é possível mais, aquilo não te cabe, aquilo não, perdeu realmente o sentido. E a fé, ela sustenta, ela alimenta, ela é essa nutrição constante, aonde a gente se coloca receptiva de todas as coisas que vão nos acontecendo. E seja boa ou seja ruim, a gente recebe. A gente abraça aquilo, a gente se entrega para aquilo. E aí, quando a gente percebe que, apesar dos pesares, apesar de todo um discurso de uma caixinha que existe de como é o despertar espiritual, de como a gente manifesta, de como a gente expressa, por exemplo, uma pessoa que já fez uma evolução, ela já é uma pessoa que não tem sentimento, é uma pessoa menos emotiva, é uma pessoa que não tem raiva, é uma pessoa que...
Como que você olha para o mundo e não sente raiva? Como você olha para as coisas ao seu redor e não sente indignação? Como? Isso parece espiritual? Para mim, não. E eu vinha há muito tempo questionando isso em mim porque eu tenho essa ira dentro de mim. Só que o que eu aprendi através da fé, inclusive a fé nessa ira, porque por mais que as pessoas me dissessem e digam que a ira, ela é um inimigo, né? Ela cria coisas negativas, energias negativas dentro de nós, é essa mesma ira que me move na direção de eu não aceito as coisas como elas são. Eu não aceito ver o mundo como ele é e ficar apática. Eu decidi ser terapeuta quando num velório de uma pessoa conhecida, não era nem tão meu amigo assim, mas de uma pessoa conhecida, eu percebi que às vezes a pessoa ela carrega coisas tão profundas dentro dela e ela se sente tão sozinha, ela sente que ela não tem com quem conversar, que ela é capaz de a própria vida. E aquilo me indignou de uma maneira que eu falei, todas as pessoas ao meu redor que precisarem de um ouvido e que estiverem nessa situação, eu quero ser essa pessoa que possa escutar. Não me colocando num lugar de soberba ou arrogância, mas me colocando num lugar de serviço, de abertura e disposição para ser para as pessoas aquilo que às vezes elas não têm. Então a ira, existe uma ira divina, existe uma justiça divina. E essa justiça divina, essa verdade divina, ela é um fogo cósmico que desce, rompendo, consumindo e queimando e transmutando todas as coisas que são negativas dentro de nós. O que a gente não pode fazer é permitir que essa ira puramente material nos domine e passamos a agir com a força do nosso próprio braço, com a força da nossa justiça, com aquilo que eu acredito ser verdade. Mas a ira que manifesta a verdade divina, a ira que me coloca nesse lugar de ser realmente um canal de uma verdade maior do que todas as coisas, essa ira ela é muito valiosa. E hoje eu tive uma confirmação de que essa ira que eu sinto e que eu acredito que muitas pessoas sentem e não sabem o que fazer com ela, e se sentem culpadas por sentirem essa raiva, essa fé nessa ira é que me mantém em constante movimento. E talvez se eu permitisse que o que os outros falassem para mim realmente plantasse uma semente que germinasse dentro de mim, talvez eu não estaria fazendo os movimentos que eu faço hoje. Então, para todas as pessoas que estão nesse lugar de questionamento, de tipo, como que eu não posso sentir, né? Como que como assim ser neutro diante das coisas? Entendam, a neutralidade é esse lugar aonde, por mais que eu sinta essa raiva, essa indignação, eu me coloco nesse lugar passivo de não reagir diante dela. Isso não vai anular o que você sente. Talvez para alguns anule, talvez para alguns que já tenham transcendido, né, essa ira, esse elemento, talvez seja possível. Mas existem muitos que não, e que não se sentem possíveis de ser um diferencial, de ser um canal, porque ouve que isso é uma coisa errada. E nunca é errado, tudo serve ao Criador. Gente, tudo serve ao Criador. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Não tem nada que eu faça ou que você faça que escape a Ele. Ele conhece tudo. Então, o que eu venho falar pra vocês é que às vezes é muito difícil a gente manter e sustentar essa fé.
né, essa mudança, esse movimento. A gente olha e deixa que o mundo dite para nós, né, se certas coisas são boas, se certas coisas valem a pena, mas se você olhar para o mundo, a única coisa que você vai sentir é essa ira. Mas quando você se abre pela fé, através da fé, quando você realmente aceita a realidade de que tudo serve ao Criador e que se você não está entendendo algo, é você que tem limitações, não o Criador. Se você não está entendendo um processo, é você quem não tem consciência para entender, não é o Criador que não sabe o que está fazendo. Quando você se coloca nesse lugar de humildade, Deus fortifica a sua fé. Porque Ele vê e percebe que você o aceitou como acima de todas as coisas, inclusive as coisas que você é capaz de compreender ou não, acima da ira e da vontade de fazer as coisas pelo seu braço, que você silencia para que Ele mostre a verdade e o caminho para você. A fé é um dom que Ele dá pra gente. Só que às vezes a gente coloca essa fé em coisas materiais, em pessoas, em situações, no emprego. Então a gente precisa tirar essa fé desses lugares e colocar no único lugar que a gente tem que colocar, que é dentro do nosso coração, para que isso sirva de alimento para o nosso espírito e a gente consiga finalmente entrar em ressonância com essa fonte divina. Nós estamos fora, Ele não. Nós estamos nos afastando, Ele está sempre lá. Então, quando a ira te pegar, lembre-se, essa ira ela também serve, mas não é a força do seu braço. Não é o seu movimento que vai fazer essa ira se transformar em algo positivo. É a fé e a abertura para que o Criador mostre a verdade e te possibilite usar essa ira como um impulso para que você seja um canal dele. Gratidão.